Planejamento a longo prazo é uma das coisas que nós sabemos que é necessário, mas que pode parecer muito difícil, principalmente para nós mães que trabalhamos em casa. E hoje eu quero trazer para vocês alguns mitos e verdades sobre esse tema que vai fazer a diferença no seu planejamento e também vai te ajudar a mudar esse pensamento de que planejamento a longo prazo é algo difícil. Olá, amoras! Sejam bem-vindas ao canal da Proativa. Eu sou a Valéria Boscardin, gestora de projetos e consultora empresarial de mulheres empreendedoras. E hoje eu vou trazer para vocês, nesse vídeo, 2 verdades e 2 mitos sobre o planejamento a longo prazo. E eu tenho certeza que saber sobre essas verdades e esses mitos vão te auxiliar a fazer um planejamento melhor para o seu longo prazo. Bom, para começar, eu quero já trazer um mito que é assim bombástico, de campeão de pensamento, né, de outras amoras que falam comigo. A maioria acredita que um planejamento a longo prazo só é feito para empresas grandes, né, empresas que já são conceituadas e já estão no mercado. Mas a verdade é que não, né? Esse é um pensamento errôneo. Por quê? Todas as empresas precisam ter um planejamento a longo prazo, principalmente as empresas pequenas, porque é dessa forma que a gente vai entender o mercado, vai tomar boas decisões e vai crescer a nossa empresa e transformar ela nessas grandes empresas que a gente tanto admira. Para que você consiga fazer um planejamento a longo prazo, você deve começar pelo seu objetivo principal. Qual é a visão principal que você tem da sua empresa, uma visão de futuro para daqui a alguns anos, o que você mais espera que essa empresa se torne? Então, você analisando esse cenário, pensando no que você quer que a sua empresa se torne, venha a se tornar daqui a alguns anos, você vai ter um parâmetro de visão a longo prazo, que vai ser o seu objetivo a ser atingido. E dessa forma você vai ir criando metas para que isso seja atingido. E aí então sim você vai ter um plano de ação a longo prazo para chegar nesse objetivo que você deseja que a sua empresa se torne. Um outro grande mito, que é também algo que bloqueia muitas amoras de fazer um planejamento a longo prazo, é o fator incerteza. Às vezes a gente desenha um mundo maravilhoso, uma empresa perfeita na nossa mente, mas a gente começa a se sabotar pensando, isso não vai dar certo, mas e se acontecer alguma coisa no caminho? E se eu planejar e não conseguir executar? E se tiver obstáculos? Então tudo isso traz essas incertezas e acaba bloqueando a gente de tomar as iniciativas necessárias. Mas esse planejamento a longo prazo, ele serve justamente para isso, para te auxiliar no seu processo de desenvolvimento. Não significa que o que você planejou vai ser executado da mesma forma que está no papel. Porém, ele pode te dar a perspectiva e pode te auxiliar também em possíveis situações de desafios e você se preparar antecipadamente para resolver esses problemas. Você pode ter mais de um plano ou planos de fuga para resolver, né, essas incertezas que vão aparecer no futuro no seu plano de ação, ou enquanto você estiver executando o seu plano de ação. Então sim, esse é um grande mito, onde não tem como fazer um planejamento com incertezas, é muito pelo contrário. É através desse planejamento que a gente vai se preparar para essas incertezas, para os desafios e para os bloqueios que podem vir a acontecer, mapeando já as possibilidades de desafios e também se preparando para que eles para si, quando eles vierem a acontecer, a gente já saber quais ações a gente vai tomar. Uma das grandes verdades sobre planejamento a longo prazo é que ele pode te ajudar a economizar tempo e dinheiro. Isso porque quando a gente tem metas bem definidas e claras, fica mais fácil da gente saber quais recursos a gente vai poder investir ou em qual recursos a gente espera mais um pouquinho. Dessa forma, a gente consegue também entender se o que a gente precisa agora realmente é necessário ser pago ou se a gente pode esperar mais um pouquinho. Como, por exemplo, talvez você precise de um material, algum recurso, né, uma grande máquina ou até mesmo um computador melhor para daqui a um ano, né, que está no seu planejamento. Então você já pode começar agora a se antecipar
criando, né, uma pequena poupança para esse investimento, ao invés de esperar chegar nesse momento e acabar, sei lá, talvez pedindo um empréstimo que pode acabar dificultando o seu processo futuramente. Uma outra grande verdade sobre planejamento a longo prazo, é algo que eu sempre falo no meu Instagram e eu vou trazer aqui também para vocês, é que com o planejamento a longo prazo a gente toma decisões melhores para nossa empresa e para nossa vida no geral, porque de acordo com os nossos objetivos, se eles estiverem bem claros e definidos, fica muito mais fácil a gente saber, né, como nos exemplos passados, quais são os erros que a gente está cometendo, quais são as coisas que a gente precisa mudar, onde a gente pode investir agora, o que a gente pode estar tirando, né, do nosso caminho, o que pode estar atrapalhando o nosso desenvolvimento. Então, quando a gente tem um planejamento a longo prazo, uma visão a longo prazo, que inclui ter bons objetivos claros e definidos, essas decisões se tornam muito mais fáceis. Então, quando você se vê perdida, sem saber onde você vai, ou o que você está fazendo da sua empresa, talvez falta essa parte, né, de uma visão clara e objetiva sobre o que você quer para o futuro da sua empresa. Se você está nesse caminho, né, se sentindo dessa forma, vale a pena você sentar e pensar justamente sobre isso, sobre o que você realmente quer para sua empresa e fazer um planejamento a longo prazo. Bom, para resumir, planejamento a longo prazo não é algo apenas para grandes empresas. É fundamental que nós, pequenas empresas, microempresas, desenvolvemos isso também nas nossas empresas para que a gente tenha, né, essa visão a longo prazo e que a gente cresça realmente de uma forma estruturada e sem estresse, né? Já que o planejamento também serve para eliminar possíveis situações e também para nos preparar para possíveis situações e bloqueios e tomar decisões melhores e mais adequadas para o nosso negócio. E claro que com um planejamento a longo prazo é muito mais fácil a gente saber para onde a gente está indo, entender quais são os nossos desafios, quais são os impactos que a nossa empresa está causando na sociedade, fazer análises melhores, tomar decisões melhores, e isso também ajuda a gente até mesmo a pedir um empréstimo no banco, né, caso venha a ser necessário. Bom, esse é o vídeo de hoje, e se você tiver interesse em saber mais sobre planejamento, você pode estar indo lá no meu Instagram e me seguir para conhecer também um pouco mais sobre o meu trabalho. Bom, eu te vejo no próximo vídeo.